Muito bom dia a todos. Vamos dar início a este webinar especial. Hoje é uma quinta-feira. Neste caso, um webinar dedicado a Forex, o regresso da volatilidade. O meu nome é Marcelo Silva, pertenço à equipa de plataformas e, como sempre, vou-vos pedir aqui algum feedback a nível de som e imagem, por favor. Muito bem, já tenho aqui algum feedback de alguns participantes. Vamos então dar início. Relembrar sempre que qualquer tipo de análise que seja feita nestes eventos, quer seja ela de caráter técnico ou fundamental, não constitui qualquer tipo de recomendação. Deverão para isso contactar o vosso gestor de conta no BIG. Muito bem, aqui fazendo uma ligeira, digamos, introdução àquilo que será, ou às expectativas que serão aqui para este webinar, fazer aqui uma passagem um bocadinho pelo histórico que tem acontecido nos últimos anos no que diz respeito ao mercado monetário e por que razões tivemos aqui uma supressão de volatilidade. Depois, falar aqui de um aspecto bastante interessante que tinha sido questionado num webinar aqui há uns tempos e eu percebi, entretanto, vindo a receber questões mais neste âmbito, vi que havia algumas dúvidas relativamente à ideia do carry trade. Provavelmente alguns participantes estarão familiarizados com o termo, outros não tanto, mas será aqui de certa forma mais pedagógico, tentar passar aqui alguns conceitos base que diz respeito, acima de tudo, aos fundamentais, digamos assim, de Forex. Depois olhar aqui para alguns catalisadores que podem ser utilizados para curto prazo e depois tanto para médio ou longo prazo, fazia esta distinção, e quero terminar com uma forma de olharmos para o mercado de Forex, se calhar um bocadinho mais fora do que estão habituados, se calhar nunca olharam tanto desta forma, mas é algo que se faz bastante ao nível de bancos de investimento e ao nível de fundos de investimento que especulam sobretudo com moeda, com Forex. Portanto, pode ser aqui uma ferramenta de análise interessante. Espero que gostem e, como sabem, qualquer questão que vão tendo, deixem por favor na caixa de chat ao longo do webinar, que eu vou procurando responder. Muito bem, começando aqui então, portanto, aqui a principal questão que levou nos últimos anos a haver uma grande supressão de volatilidade, sobretudo na parte das moedas, sobretudo do G10, não é? Portanto, dos principais países desenvolvidos. Estamos a falar dos Estados Unidos, do Bloco Europeu, Canadá, portanto, todos estes países, Suíça, por exemplo, todos estes países desenvolvidos têm tido uma grande supressão de volatilidade. Isto porquê? Porque houve uma corrida, digamos assim, para taxas zero ou para taxas muito próximas de zero, com o intuito de estimular por via monetária o crescimento económico, uma vez que só por via fiscal já não era possível. O aumentar da dívida que também se tem vindo a sentir em todos os países do mundo desenvolvido nos últimos anos, alguns casos mais gritantes que outros, também fazem com que a política monetária ganhe aqui um papel muito importante. Porquê? Porque caso estas taxas são mais do que não são o custo do dinheiro, portanto, se este custo aumenta, se os países mantiverem, os países ou as empresas ou os indivíduos, mas aqui pensar mais sempre ao nível dos países, se mantiverem o mesmo nível de dívida, caso o custo desse serviço de dívida aumente, poderá haver alguns problemas a nível orçamental. Portanto, é sempre importante ter presente que este negociar Forex está sempre muito dependente de variáveis macroeconómicas. Como é óbvio, essas variáveis são mais evidentes, digamos, no médio e longo prazo. Ainda assim, há algumas, e já lá iremos ver, que são bastante relevantes para quem negocia mais curto prazo. Que, aliás, diga-se aqui de passagem, penso que seja a maioria daqueles que negociam FX, a maioria daquilo que nós temos acesso e conseguimos ver são traders de mais curto prazo, mas ainda assim penso que é sempre interessante ter aqui alguns outros pontos de outros horizontes temporais. Muito bem. O que temos vindo a ver desde o início deste ano, ou do final do ano passado, mais ou menos, com a escalada de pressão inflacionista, que muitos já apontavam como era algo perfeitamente possível, devido à constante injeção de liquidez por parte dos bancos centrais, ou seja, havia muita poupança acumulada, muito dinheiro, sobretudo por parte nas famílias, que também devido à questão da quarentena, ficaram com bastante disponibilidade financeira e foram gastando muitas vezes em consumos mais supérfluos, mas isso fez com que houvesse muito dinheiro à procura de poucos bens, e o que teríamos aqui digamos um aumento de preços, isto por via da procura. Portanto,
este aumento inflacionista fez com que alguns bancos centrais começassem a subir taxas de juros, não é? Como todos sabemos, a inflação está em níveis de máximos históricos, quer seja na Europa, quer seja nos Estados Unidos. O conflito na Ucrânia também não ajudou, teve aqui bastantes disrupções que todos já sabemos, mas o que é facto é que temos aqui visto algumas subidas de taxas. Veja-se, tirei esta tabela para poderem ter aqui num só sítio as taxas de juros de diferentes países e as últimas alterações. Portanto, aqui a mais relevante sempre olhar para a Fed dos Estados Unidos, que neste momento já tem uma taxa de 1,75, a última alteração tinha sido feita aqui a 15 de junho, portanto, há poucos dias. A Austrália também já bastante positiva, veja-se o Brasil, bastante elevado, também são países que têm sempre taxas de inflação mais elevada, têm ciclos económicos diferentes dos países desenvolvidos. Grã-Bretanha também já positivo, Canadá positivo, 1,5, China 3,70, também bastante positivo. Houve uma altura que se falou de fazer alguns cortes, mas para já ainda não houve qualquer tipo de alteração. Veja-se a Europa, que desde 2016 tem taxa zero, portanto, há cerca de 5, 6 anos que não vemos qualquer alteração. Já sabemos que na próxima reunião será bem possível aqui uma subida de 25 pontos base, portanto teremos uma taxa positiva na Europa pela primeira vez em 5, 6 anos. Japão continua negativo, em clara divergência de política monetária até ao momento. Rússia 9,5, ainda que a Rússia tenha já estado muito próximo dos 18 quando do início do conflito e quando houve uma fuga de capitais da Rússia, as taxas foram subidas para 18 para evitar a fuga de capitais da Rússia para o estrangeiro. E aqui, para terminar, a África do Sul, o RAND, que já tem uma taxa na casa dos 4,75. Isto porque, portanto, podemos ver que temos aqui uma tendência claramente ascendente de taxas, claramente os bancos centrais agem muito em consonância, ou seja, a partir do momento em que um sobe, sobretudo a Fed, ou desce, independentemente da direção, mas por norma as políticas monetárias tendem a convergir, ainda que existam diferenças algumas vezes nos ciclos económicos, por norma há sempre alguma conversão monetária, até pelo medo de ficar atrás, efeitos de manada, digamos assim, de herding, se quiserem usar. Portanto, ninguém gosta de ficar, é difícil justificar o porquê de uns estarem a avançar e os outros não, então acabamos por ir atrás, e os bancos centrais não são indiferentes a isso. Ao final do dia são compostos por indivíduos. Portanto, temos todos estes fatores que justificam esta subida de taxas. O que esta subida de taxas começa a permitir, e este é o primeiro ponto que eu diria que é interessante, e não sei se algum dos participantes quiserem dar feedback, sabem o que é o carry trade, já ouviram falar do conceito? Antes de começar a dissertar sobre o tema? Já alguém usa estratégias para capturar o carry, a vantagem do carry? Ok. Os participantes dizem que não, sim, ok, está mais ou menos dividido, interessante. Muito bem. Ver aqui o carry trade, portanto, o carry mais que não é que beneficiar desta diferença das taxas de juros entre moedas. Nós temos que pensar que quando nós compramos uma moeda, a única forma de rendimento que essa moeda nos dá é o juro, digamos assim. Ora, se as taxas de juros estão a negativo ou a zero ou muito baixas, o rendimento que eu recebo por deter determinada moeda é baixo, não é? Portanto, e esta era uma das desvantagens. O que é que acontece com subidas de taxas? O que acontece com subidas de taxas é que pode-se tornar mais interessante procurar alocar as nossas poupanças para moedas que tenham um pagamento de juros superior àquelas que nós temos. Por exemplo, pensemos no caso aqui do euro, não é? Portanto, temos o euro que paga zero nas nossas poupanças. Se calhar poderia fazer sentido, ser uma ideia, trocar, imaginemos, isto agora é um exemplo hipotético, já vamos ver o senão da questão, fazia sentido vender os meus euros e comprar reais e receberia 13,25 ao ano. Portanto, teria uma rentabilidade, um juro muito maior sobre a moeda que detinha. Portanto, e aqui relembrar que durante muitos anos esta estratégia, sobretudo nos anos 80 e 90, usava-se muito o iene japonês
para fazer o carry trade, por exemplo, vendia-se depósitos em yen, porque tinha taxas próximas de zero na altura, e comprava-se, por exemplo, dólares ou dólares neozelandeses, dólares australianos, e beneficiava-se desse diferencial de taxas de juro. Neste momento, sem dúvida que o ien continua bastante interessante e até aumenta o euro, mas o euro já se sabe que vai subir taxas, mas o ien para já com taxas negativas claramente numa dissonância com as restantes políticas monetárias. Portanto, esta estratégia o que possibilita é o investidor beneficiar destes diferenciais de taxa de juros. Na prática, o que fazemos é comprar um depósito, digamos assim, numa moeda com uma taxa de juros elevada e vender um depósito com uma taxa de juro mais baixa. Relembrar, quando eu falo aqui em comprar e vender, relembrar que quando nós vemos aqui, quando nós dizemos, por exemplo, aqui, neste caso, euro, dólar face a dólar australiano, na prática, se eu fizer aqui uma transação de compra, eu mais não estou a dizer que quero comprar euros e vender dólares australianos. Se, por um lado, fizer o contrário, estou a vender os meus euros e a comprar dólares australianos. Portanto, relembrar sempre, para aqueles que pudessem estar mais esquecidos ou menos familiarizados, que uma negociação de Forex, cambial, envolve sempre uma compra e uma venda. Portanto, eu troco os meus euros, neste caso, por dólares australianos, ou, por outro lado, neste caso, ou eu vendo, ou eu quero comprar euros e vendo os meus dólares australianos. É sempre importante ter aqui presente estas noções. Pronto, aqui de forma rápida, pegando aqui em algumas definições. Portanto, uma taxa de juros mais não é o custo de um empréstimo. Portanto, se eu quiser pedir dinheiro, é o custo que esse empréstimo me vai incidir, ou que vou ser imputado. Ou então, se eu for um aforrador, qual é que é a rentabilidade da remuneração das minhas poupanças naquela moeda. Portanto, tem sempre estes dois fatores, digamos assim, estes dois binómios. Pode ser visto do lado da poupança ou do lado do consumo, digamos assim, ou do investimento. E, por norma, é definida pelos bancos centrais. Portanto, as taxas de juros são estes valores que nós vemos aqui, que são publicados. Os bancos centrais tentam dar-nos uma expectativa para guiar a economia e o que é que eles acham do outlook, não é? Portanto, dão-nos uma expectativa dos próximos meses, eventualmente anos. Por outro lado, a taxa de câmbio é o valor que permite trocar uma moeda por outra. Na prática, a taxa de câmbio é este número que vem aqui. Portanto, se eu quiser trocar euros por dólares australianos, neste momento o preço que eu consigo fazer este negócio é 1,5255. Portanto, este é o valor que me permite converter as duas moedas, ou melhor, uma moeda na outra ou vice-versa. Portanto, esta é a diferença e há sempre quando temos uma negociação em Forex, temos que ter sempre em conta não só a taxa de juros, como a taxa de câmbio, que é, digamos, por norma, os investidores de mais curto prazo focam-se aqui na questão da taxa de câmbio. Quem tiver um horizonte temporal um pouco mais alargado, convém focar-se aqui na taxa de juros, muitas vezes para não ir contra o carry, ou seja, precisamente disto estávamos a falar, em vez de estarmos a receber os juros de um depósito que nos paga melhor, estamos a pagar a alguém esse depósito. Pode ter vantagens, né, em alguns momentos e com algumas estratégias, mas tenham atenção sempre que negociam contra o carry, porque todos os dias estão a pagar o depósito a alguém. Portanto, têm que ter uma valorização da taxa de câmbio que permita cobrir esse pagamento que estão a fazer, caso contrário acabarão com uma perda líquida no final do período de negociação. Aqui, só para terminar também a questão, aqui só um ponto de curiosidade, não sei se sabiam que existem neste momento, portanto, moedas que são definidas pelo seu valor de mercado e aquilo que nós dizemos que são moedas com free floating, ou seja, negociam livremente pelo mercado, é o mercado que define este preço, como é o caso das maiorias do G10, portanto, euro-dólar, tudo o que seja entre pares de euros, dólares, libras, francos suíços, se bem que o franco suíço às vezes não é free floating, sabemos que tem um pegged, mas na maioria dos casos é. Mas depois temos moedas que têm um câmbio fixo. Não sei se sabiam isto, mas estas vocês não conseguem negociar. Vou-vos dar aqui o exemplo, não sei se tinham noção. Se virem o euro face à coroa dinamarquesa, vejam que o gráfico não vai a lado nenhum.
Ou seja, isto basicamente o que é que acontece? O Banco Central dinamarquês define um valor que permite que a sua moeda oscile face ao euro e depois faz as compras no mercado para que este valor não oscile daqui. Isto o que garante é uma estabilidade da política monetária interna, portanto tem algumas vantagens internamente, tem também desvantagens, como é óbvio, mas estes pares cambiais vocês não conseguem negociar. Vejam que esta mesma coroa norueguesa, quando negociada face ao dólar, negocia livremente no mercado. Portanto, é um ativo que vocês podem perfeitamente negociar. Isto só para dizer aqui esta diferença. Se este documento está acessível, assim, aproveito já para dizer, aqueles que queiram o documento, eu posso enviar-vos para o e-mail, digam só na caixa de mensagens, digam só quero, não precisam de pôr o e-mail, que eu tenho o e-mail dos vossos registros, ou digam só que querem receber o PDF, que eu depois envio com todo o gosto, sem qualquer problema. Continuando aqui, portanto, já vimos estas definições mais, digamos, mais teóricas. Pegando aqui agora, eu não quero entrar muito em detalhe aqui, porque isto depois teria muita conversa, onde é que se podia, mas acho que é importante ficarem com uma noção de catalisadores que podem ser importantes para curto prazo e depois para médio e longo prazo. Aqui eu destacaria, portanto, tudo o que seja estes primeiros dados sobre fluxo de capitais, migrações de fluxo de capital entre diferentes países e diferentes moedas. As decisões da taxa de juros são importantes a curto prazo, porque quando há alterações, quer seja de subida ou de descida, por norma, os fluxos especulativos vão atrás e podem ter movimentações violentas das moedas que estão a negociar. Portanto, sempre alguma atenção àqueles que negociarem horizontes temporais muito curtos com estes dados, porque são muito importantes. As questões relacionadas com dados de emprego ou de desemprego também, porque em última instância elas condicionam muito aquilo que é a ação da política monetária. Relembrar que normalmente os bancos centrais têm dois objetivos. Por um lado, controlar a inflação e conseguir nivelar a inflação com o target que está acordado. Por norma, para os países do G10 é uma inflação a nível de 2% ao ano. Portanto, veja-se que agora está bastante acima. E, por outro lado, é conseguir fazer isto mantendo o pleno emprego. Portanto, não criando aqui situações por exemplo, de recessão ou aumentando tanto os custos de financiamento, que é preferível fazer poupança em vez de investir, que do ponto de vista agregado da economia acaba sempre por ser desvantajoso a prazo. Pronto, outras questões que podemos destacar aqui, as operações que são feitas em mercado aberto por parte dos bancos centrais, estas são sempre comunicadas nos sites dos bancos centrais, portanto é possível saber quando é que os bancos centrais andam a comprar ou a vender moeda. Tudo o que seja, diga respeito a pagamentos internacionais, quer seja uma grande fatia disto, por exemplo, é viagens, que não sei se tinham noção disso, mas o câmbio das viagens pesa bastante muitas vezes nas flutuações de curto prazo de algumas moedas e depois, sobretudo, como é óbvio, pagamentos entre negócios, entre empresas ou entre diferentes fornecedores. Como é óbvio, se eu tiver uma empresa que recebe ou tem que fazer pagamentos em dólares ou em libras, terá que fazer aqui um negócio de cambial, não é? Em última instância. Portanto, tudo isto tem efeitos práticos no mercado a curto prazo. Depois, tudo o que seja posicionamentos intradiários, e aqui entramos numa questão mais dos flows, podem ser especulativos ou daqueles que fazem proteção, portanto, proteção de risco, digamos assim, por norma estão em posições antagónicas, digamos assim, portanto, em posições contrárias. Quando os especuladores estão longos, por norma, aquilo que se designam pelos comerciais, estão curtos. Para quê? Para fazerem a cobertura de risco precisamente desta exposição. Portanto, há aqui vários efeitos a curto prazo que podem ser vistos e depois, sobretudo, este que eu acho que é mais interessante, que é os efeitos da análise técnica. Portanto, há muitas zonas que toda a gente tem os olhos em cima, portanto, aquilo que nós designamos zonas de confluência, alguns suportes, resistências, linhas de tendência, por exemplo, níveis com médias móveis. Portanto, são zonas que há muita gente a olhar para esses níveis no mesmo espaço de tempo, e isso também causa algumas movimentações a curto prazo, digamos, neste tipo de ativos. Passando àqueles catalisadores de mais médio e longo prazo, para aqueles que eventualmente negociem, mantenham posições durante algum tempo, e aqui falo de semanas, meses, eventualmente.
já pode fazer diferença, por exemplo, o investimento direto estrangeiro em algum país que necessita depois dessa moeda. Fundos de investimento a comprar ou vender ativos financeiros, caso queiramos, por exemplo, negociar nos Estados Unidos, fundos europeus a negociar nos Estados Unidos, têm que fazer muita compra de dólares, ou então fazer depois a tal cobertura de risco nessa moeda. Isto assumindo que não querem estar expostos ao risco cambial, como é óbvio. Portanto, depois aqui a questão das taxas de juros internas e externas, esta competição pelo custo de dinheiro e pela atratividade da yield, não é? Do rendimento, também tem muito impacto nos flows de capital. Portanto, os flows de capital mais especulativos vão sempre atrás das moedas que paguem maior juro, não é? Como seria de esperar. Portanto, o capital procura sempre o sítio, a moeda, digamos, neste caso, onde o seu uso é mais eficiente, portanto, onde consegue uma remuneração mais alta. Portanto, questões de balança comercial, ou seja, diferenças entre importações e exportações entre diferentes países ou diferentes blocos económicos têm aqui bastante peso. As reservas de moeda que os países têm, portanto, e os regimes fiscais, ou seja, tudo o resto sendo igual, à partida, um regime fiscal mais atrativo viria mais flows de capital a irem para esse regime, e os menos atrativos veriam uma saída de capital desse regime. Pronto, aqui depois depende sempre também de outras variáveis, claro, estamos a olhar em isolado, por isso é que eu digo que era só aqui um ponto, uma listagem simples para terem noção de algumas coisas que podem importar. Agora, depois, como é que fazemos a análise? Essa é sempre uma questão interessante. Mas não sei se há questões, entretanto, aqui relacionadas. Aqui, ok, já alguns pedidos para receber o PDF. Muito bem, ver só se não fica aqui nenhuma outra questão no meio. Para já ainda não. Vou dar aqui um exemplo de uma questão que é para explicar aqui melhor a questão do carry trade e os problemas que podem surgir do carry trade. Portanto, imaginemos que eu sou um investidor americano e estou interessado em investir na África do Sul, não é? Portanto, os meus depósitos nos Estados Unidos pagam 1,75 ao ano, mas na África do Sul eu sei que me pagam 4,75 ao ano. Portanto, eu estou a pensar, bem, eu se calhar vou vender o meu depósito em dólares e vou comprar aqui este depósito em rands. E qual é a diferença? Portanto, se eu fizer a subtração entre 4,75, eu vou chamar 4,75 e 1,75, eu tenho uma diferença de 3%. Ou seja, o meu carry deste negócio são 3% ao ano. Portanto, se eu vender dólares e comprar rands da África do Sul, se mais nada acontecer, eu durante um ano recebo 3% neste negócio. Relembrar que estas percentagens são sempre anualizadas, está bem? É por isso é que eu estou a dizer ao ano. Receberia 3% sobre este negócio. Portanto, não era nada mal, porque eu tinha um depósito em dólares e ficaria a ganhar 3% ao ano, que é superior a 1,75 que eu recebia nos Estados Unidos. No entanto, e agora esta era a questão, portanto, eu vou por aqui o dólar, usar o rand sul-africano. Portanto, vemos que neste momento, com um dólar, conseguimos comprar cerca de 15,99 rands, mais ou menos 16, vamos arredondar. Portanto, esta era a taxa de câmbio que tínhamos aqui na moeda. E como podemos ver, portanto, eu se quisesse fazer esta operação, chegaria aqui, não era? Portanto, dava uma ordem de venda, portanto, eu vendia os meus dólares e ao vender os meus dólares, como já tinha referido, estarei a comprar rands da África do Sul que pagam os tais 4,75 ao ano. Ou seja, na prática eu tinha que fazer um short, digamos, uma venda curta de dólares e compraria os rands. E mantinha a posição durante algum tempo. A relembrar que estes financiamentos são ajustados numa base diária, portanto, é os tais swaps que vêm às vezes nas plataformas e aqui na Big Global Trade também conseguem ver aqui na zona, tem aqui os pontos de swap por dia. Portanto, teriam aqui essa situação e ficariam aqui a receber este valor. Mas agora imaginemos que vocês tinham feito esse negócio e vendiam dólares neste ponto, não é? Vendiam dólares aqui, mais ou menos nesta zona. O que acontece é que se vocês deixassem este negócio a correr, imaginemos durante aqui alguns meses, vocês estavam a ganhar 3% ao ano na diferença do carry, na diferença de taxa de juros, mas estavam a perder 13% na taxa de câmbio, não é?
Portanto, porque neste caso o dólar valorizou 13% face ao rand, mas vocês estavam curtos. Portanto, vocês não têm dólares, vocês têm rands. Ou seja, na prática perderiam, digamos, era os 13 menos os 3, não é? Portanto, teriam uma desvalorização de cerca de 10%, porque continuariam a receber os juros, mas a perda é significativa. E é este o ponto central do carry, é esta a grande dificuldade do carry, que é o timing para acertarmos com... Portanto, não só temos que comprar uma moeda que tenha um diferencial de taxa de juro, como temos que também ter uma moeda que a taxa de câmbio vá a nosso favor, idealmente, como é óbvio, porque assim beneficiaríamos desse efeito. Eu não escolhi este exemplo ao acaso, não só por ter um diferencial de carry interessante, mas, por exemplo, vejam aqui, se tivessem comprado, neste caso, se tivessem vendido dólares nesta altura e tivessem saído aqui em baixo, não só estavam durante, pronto, isto foi cerca de um ano e qualquer coisa, não só estavam a receber o diferencial de taxas de juros durante este período todo, como o vosso negócio, portanto, vocês tinham vendido dólares aqui em cima, vocês tinham tido uma valorização de cerca de 26% no vosso investimento. Portanto, aos 26% ainda somavam os 3 do diferencial de taxas de juros, portanto o retorno total deste negócio seria na casa dos 30%. E é esta a questão interessante do carry, é quando nós conseguimos conciliar um diferencial de taxas de juros e arranjar um ponto de entrada para o câmbio a nosso favor, nós conseguimos ter aqui duas formas de rendimento, digamos assim, com um só negócio. Isto na prática, para que se for mais fácil para vocês perceberem, mais não é do que, por exemplo, comprarem uma ação que pague dividendos, não é? Tem um dividend yield, mas vocês não se podem focar só no dividend yield. Imaginemos que a yield é de 10%, mas se a ação desvalorizar 20%, vocês ao final do ano perderam 10%. Portanto, nós temos que conciliar ações, neste caso moedas, que paguem bons juros, mas que o câmbio também seja a favor dessas moedas. E, por norma, esse é o fator diferencial, porque muita da diferença das taxas de juros que existe é entre, por exemplo, hoje em dia, países do G10 ou países emergentes ou países ainda em desenvolvimento, que é aqui o caso da África do Sul. Portanto, vejam aqui, estava bastante lateralizado, não é? Sempre em ligeira descida. Porquê? Porque os fundos especulativos querem receber este carry, então vendem dólares e compram os tais rands. No entanto, quando soubemos aqui deste movimento, este movimento aqui foi esperado, foi na altura do Covid, quando se começou a falar. Portanto, quando aumenta o risco, os investidores fogem das moedas mais arriscadas e refugiam-se nas mais seguras e, sobretudo, aqui neste caso do dólar. Portanto, se vocês estivessem aqui a receber o carry, digamos, mas depois fossem apanhados e ficassem com a posição até aqui acima, provavelmente todos os ganhos que tinham feito aqui do carry tinham sido perdidos, digamos assim. Portanto, aqui esta é a principal dificuldade, é como conciliar, digamos assim, estas duas variáveis, digamos assim, de carry. Portanto, neste momento vemos o dólar muito forte, veja-se que continua a haver aqui compras ainda de dólar nesta altura, portanto, tenham alguma atenção com estes diferenciais de carry. No entanto, aquilo que eu... E era isso que eu tinha falado no início do webinar, e é isto que eu dizia que era mais diferente, que era, por norma, usa-se na banca de investimento, nos fundos de investimento, hedge funds, formas de como é que nós podemos, de uma forma rápida, de uma forma fácil, usar o conhecimento todo que o mercado nos dá, do conhecimento agregado de milhões de participantes, com muito mais conhecimento que nós, com outro tipo de informações, como é que nós podemos usar esse conhecimento a nosso favor, para tentarmos beneficiar aqui com um bocadinho da performance do carry. E a forma mais eficiente que há e mais simples é irmos aqui à cadeia de opções, ver aqui, procurar o dólar ZAR. Muitos de vós, se calhar, não estão familiarizados com as opções. Eu não vou entrar em nada técnico, não se preocupem com isso. Vou só escolher aqui, por exemplo, uma data de vencimento. Portanto, as opções têm sempre uma data em que expiram. Eu vou selecionar aqui, por exemplo, dezembro, que é para termos algum prazo temporal. E vejam o seguinte, o que isto nos permite dizer é ter aqui de uma forma simples e com informação em tempo real, quais são as expectativas de mercado para este par cambial, portanto, para o dólar ZAR, até, neste caso, 7 de dezembro. E o que nós vemos, relembrar sempre aqui, rápido, a única coisa que vocês têm que olhar nestes casos é sempre aqui o delta. O delta mais que não é que a probabilidade que o mercado dá
a um certo evento ocorrer, portanto isto aqui depois calculado com base no valor das opções, mas essa questão não interessa, isto aqui é só para nós fazermos análise de mercado, não é para negociarmos opções. Portanto, nós aqui conseguimos ver que o mercado estima aqui, e interessa-nos sempre esta zona de probabilidades entre dos 50%, que é a zona de moeda ao ar, não é? Digamos, é o cenário mais provável que irá algures aqui. Portanto, nestes dois cenários, nós vemos que podemos esperar uma volatilidade média, que é isto que está aqui. Portanto, o mercado espera uma volatilidade média na casa dos, eu vou arredondar, portanto é 16, eu vou dizer que é 16,10, mas 16 para facilitar. Portanto, o mercado espera que haja uma volatilidade de cerca de 16% até ao final do ano. Portanto, e o nível de strike que eles estão aqui a monitorizar é o de 16. Portanto, voltando aqui novamente ao nosso gráfico, que ele entretanto fugiu, o SDZAR. O que o mercado nos está a tentar dizer, linha horizontal, eu vou pôr aqui uma linha horizontal na zona dos 16, que é para usar aquele nível das opções. O que o mercado nos está a dizer é que até dezembro, portanto aqui mais ou menos nesta zona, aqui para baixo, é expectável que o preço deste ativo flutue ou 16% acima ou 16% abaixo. Tenha aqui esta volatilidade. Pronto, aquela volatilidade também engana, porque ela é só de 6 meses, teríamos que anualizar, mas não importa, é só para vos dar o exemplo, perceber que, ou seja, é esperado que o ativo ou valorize, até vou tirar aqui só para... Pronto, isto é de forma simples, teríamos que anualizar, mas é só para perceber a ideia. É expectável que o ativo possa ter este desvio, digamos assim, ou este. Isto é o que o mercado nos diz. Ali, com base naquele preço das opções, convém saber que o preço das opções flutua diariamente, portanto, tomem sempre aquilo com algum nível de ceticismo, diria, mas é sempre um bom benchmark. E o que é que isto nos diz? Portanto, se nós quisermos beneficiar aqui deste carry, a única forma que nós teríamos para beneficiar não só do carry, mas também da taxa de juros, da taxa de câmbio a nosso favor, seria que, neste caso, o dólar ZAR desvalorizasse, não é? Portanto, nós queríamos esta zona, queríamos a zona negativa, queríamos a volatilidade a nosso favor, e a nosso favor é para o lado descendente, portanto, queríamos que o preço caísse. Se caso exista, de facto, esta volatilidade positiva de 16% e nós tínhamos vendido os nossos dólares, na prática vamos ganhar a tal diferença dos 3%, mas iríamos perder os 15% ou os 16%, portanto, no total, perderíamos, a nossa perda seria de cerca de 12%. Portanto, esta é aqui a questão esta é a grande questão do carry. Portanto, esta é uma forma fácil que vocês podem ter aqui noção de mercado, podem testar isto para várias moedas com diferentes maturidades, podem também usar o preço dos futuros. Em teoria, se os mercados forem totalmente eficientes, o futuro para dezembro teria que ter mais ou menos o mesmo preço que estas opções para a mesma maturidade. Às vezes existem ligeiras diferenças, dependendo também dos market makers que consultem. Pode haver diferentes níveis de preço, mas o que eu quero que retirem daqui é em primeiro lugar, são estes conceitos que estivemos aqui a ver, portanto, estes conceitos de taxa de juros e a taxa de câmbio, e aqui o diferencial do carry, que permite algumas negociações interessantes, sobretudo nestes pares mais emergentes. Tenham sempre atenção, como disse, que por norma expõe-se bastante a estes riscos de volatilidade. Vejam que são tipos de pares cambiais que, quando sobem, são bastante ascendentes, porque é quando houve alguma aversão ao risco, ou alguma notícia que possa ter saído, mas quando o carry é a vosso favor, demora muito tempo a passar, e as desvalorizações são mais lentas. Portanto, tem aqui essa questão. Um exemplo também sempre muito comum é o exemplo da Turquia nos últimos anos, mas tenham cuidado com este caso da Turquia, porque vejam, mesmo que, e agora não tenho aqui, não sei se tenho aqui, este não tem aqui a Turquia, não. Já não me lembro qual será a taxa, mas será na casa dos 10, 15% também por cento ao ano. Portanto, não tentem correr atrás destes movimentos. Porquê? Porque a lira turca, desde o início do ano, já desvalorizou bastante. Portanto, tivemos uma desvalorização de cerca de 31% face ao dólar da lira turca. Mesmo que tenham uma taxa de juros de 10%, estão a perder 20% ainda
porque a taxa de câmbio varia bastante. Portanto, tenham sempre atenção a estas duas variáveis, não queiram correr só atrás do diferencial de taxas de juros, foquem-se também no diferencial de taxas de câmbio. Agora, como é óbvio, que para aqueles que não queiram correr o risco dos emergentes, digamos assim, dos mercados emergentes, podem sempre haver, e há diferenças de carry, por exemplo, nos Estados Unidos, por exemplo, entre a Europa e os Estados Unidos, neste momento já existe, não é? Uma diferença aqui de quase 2%, e depois, se nós formos a ver, é um par cambial também menos volátil, como é óbvio. Depois a rentabilidade, como seria de esperar, não é tão elevada nestes casos, e é por isso é que o mercado tem vindo a ter esta venda tão grande, ou seja, havia a expectativa de subida de taxas nos Estados Unidos, mas não havia essa expectativa em relação ao euro, então os investidores vendem os seus euros e compram dólares, não é? Lá está, vendem um depósito, e vendo aqui só para terem novamente noção, portanto, vendem um depósito que não paga nada, paga zero, e querem comprar um que agora paga 1,75. Portanto, é esta a questão do carry. Neste caso, teríamos aqui um carry de 1,75 mais digamos, o ganho da taxa de câmbio. Portanto, dependendo de onde tivessem entrado, e porque o carry também vai alterando, não é? Portanto, à medida que as taxas vão subindo, imaginemos, se agora os Estados Unidos sobem para 2, a Europa mantém-se no 0, pronto, o carry aumenta para 2, depois esses cálculos terão que ser feitos consoante o preço de entrada que têm a vossa posição, não é? É completamente diferente terem entrado aqui em cima ou terem entrado só aqui em baixo. Provavelmente aqui em baixo beneficiam de um carry maior do que aqui em cima. Na altura, no início do ano, ao meio do ano passado, não havia ainda assim tanta diferença de carry, era talvez 50 pontos base, mas neste momento a diferença já é maior. Portanto, depois esses cálculos terão que ir sendo ajustados consoante vão surgindo novos dados, sobretudo no que diz respeito às decisões de taxa de juros, e era isto que eu dizia. Por isso é que para aqueles que negociem mais a médio e longo prazo, e é aqui que eu diria que o carry tem vantagens ou desvantagens se forem contra o carry, tem aqui este fator das taxas de juros dos diferentes países, é bastante relevante, porque poderão estar a pagar depósitos a alguém, digamos assim. Ainda assim, pode compensar. Também não deixem que o carry vos cause medo. Pode haver situações em que ir contra o carry, por exemplo, o caso da lira turca é um exemplo perfeito disso, não é? Portanto, se vocês acharem ou tiverem alguma informação, nível técnico ou o que quer que seja, que vai haver um movimento disruptivo bastante rápido, vejam, por exemplo, imaginemos que tínhamos feito aqui esta análise técnica, tínhamos aqui este nível a querer ser rompido, eu dizia, se este nível romper em alta, eu acho que vai haver uma valorização bastante rápida do dólar em relação à lira turca. Ok, o diferencial de carry era 10%, isto ao ano, entenda-se, não é? Eu aqui ganhei 14% em cerca de um mês, portanto teria que pagar o correspondente portanto teria que dividir o valor do carry pelos 12 meses, calculava o valor para um mês e a diferença, portanto esta diferença mais do que compensava. Imaginemos que o carry é 12%, dividirmos por 12 meses, não é? Temos um carry de 1% por mês. Se este negócio foi feito durante um mês, significa que eu estava contra o carry em menos 1, digamos assim, ganhei 14, portanto a rentabilidade foi 13,80. Portanto, há situações em que ir contra o carry compensa. Tenham atenção que ou a vossa ideia funciona relativamente rápida, ou então, regra geral, é preferível estar na posição inversa. Ver aqui só algumas questões. Se há algum manual de Forex na BGT? Não, mas havia aqui um, deixe-me ver aqui no site. Havia aqui um no site. Tem aqui site, tem info de suporte e tem aqui documentos. Nesta zona dos manuais, deixe-me ver se tem de Forex. Não, ainda não está lançado, mas ele está escrito. É uma questão de termos que colocar. Obrigado até por ter relembrado, porque ele está escrito. Eu vou deixar aqui nota para depois colocar. Mas nesta zona dos manuais da plataforma tem aqui várias questões sobre futuros, opções, e nós iremos lançar também um de ações, CFDs e de Forex. Obrigado até
pela questão, pelo lembrete, digamos assim. Ver aqui o dólar está normalmente alto, é expectável que comece a reduzir. Pois, pronto, essa é sempre aquela questão do milhão de dólares, não é? À partida, de facto, o dólar tem estado com bastante força e por isso é que todos aqueles negócios a favor do dólar nos últimos tempos têm vindo a pagar bem, digamos assim. Agora, a questão é, em primeiro lugar, temos sempre de saber, estamos a comparar o dólar com que par cambial, não é? Por exemplo, pegando aqui no exemplo do euro, de facto ele está bastante vendido, mas depois começam a fazer as perguntas, ou seja, começam a surgir as perguntas do género, se tivesse que escolher entre os dois blocos económicos para investir, escolheria a Europa ou os Estados Unidos? Um ou outro por que razão? Ou seja, não é fácil também, porque a partir de uma subida de taxas terá muito mais impacto negativo na Europa do que está a ter para já nos Estados Unidos, pelo menos é o que se espera, não é? As nossas economias são bastante assimétricas, portanto a Alemanha não é Portugal, não é? A Holanda não é Espanha, portanto temos todas estas assimetrias do projeto europeu. Temos depois um outro fator bastante problemático, que pode ser aqui a questão de sermos um importador líquido de matérias-primas e muita da inflação na Europa estar a vir via aumento do preço energético e não via, digamos, shops, ou pelo menos não está a vir só por via monetária, portanto também temos essa questão. E depois o outro ponto que eu acho que já começa a haver alguma conversa alguma vez sobre isto, que é o facto de a maior parte da dívida do mundo está denominada em dólares. Logo, e essa dívida, com o aumento de taxas, vai encarecer. Ou seja, o mundo vai precisar de mais dólares. Portanto, e se eles não forem criados, digamos assim, porque os programas de quantitative easing estão a ser terminados, vão haver menos dólares para um mundo que precisa de mais. Portanto, eu acho que até podemos ter aqui um fenómeno bastante longo ainda para dólares durante algum tempo, como é óbvio, face a algumas moedas em específico com mais força do que contra outras. Mas depois lá está, isto dependerá sempre de horizonte temporal, não é? Um erro que vejo às vezes acontecer é querer negociar, digamos, macroeconomia no gráfico de 2 horas. Quer dizer, isto são questões que se levam meses a materializar, eventualmente anos. Portanto, não tem que haver aqui um ajustamento entre aquilo que é o período de análise, digamos assim, e depois o período de ação, de trading. Portanto, temos que conseguir, digamos, balizar aqui as expectativas das duas coisas. Agora, sinceramente, eu pessoalmente ainda continuo bastante longo dólar em termos de análise e em termos de trading e quer dizer, os técnicos apontam um bocadinho para isso, quer dizer, isto continua a ser uma clara venda de dólares, pelo menos face ao euro, é isso que eu estava a dizer. Depois outros pares poderão ter outras nuances, mas pelo menos face, eu acho que até aquele nível da paridade ainda está bem dentro do possível. Veja-se que sempre que tentemos ter aqui aproximações deste nível que já serviu de suporte, vejam a pressão vendedora que continua a haver, vejam estes pavios das velas que continuam a vender bastante bem e o caso mais flagrante é este aqui, não é? Tentou romper em cima, mas foi fortemente vendido, portanto tenham alguma atenção ainda em posições longas. Agora, como é óbvio, isto depende do time frame, como é óbvio, se calhar em posições nas velas de 1 hora podem muito bem comprar euros e dar-se bem. Vejam-se aqui, por exemplo, no caso destes, não é? Portanto, isto, por isso é que eu estava a dizer, é sempre importante ter aqui o horizonte temporal de cada um em consonância com o tipo de análise que fazem. Aqui, para estes gráficos mais curtos, podem ter mais peso, por exemplo, alguma notícia que saia, aqueles indicadores que volta e meia vão surgindo, portanto, dados de inflação, desemprego, os PMIs, esse tipo de informações é que pode ter mais peso para negociar nestes time frames mais curtos. Não sei se tem mais alguma questão, entretanto. Não havendo mais questões, agradeço a vossa presença aqui neste webinar da manhã. Espero que tenham gostado, espero que tenham descoberto algumas coisas novas relativamente aqui ao mercado de moeda, que é sem dúvida um mercado bastante interessante e também bastante difícil de negociar, talvez o mais difícil, mas ainda assim é um mercado que vale sempre a pena explorar. Eu de seguida vou enviar o documento àqueles que me solicitaram aqui via chat. Quem ainda não tiver feito,
sinta-se à vontade ainda para deixar mensagem que eu já de seguida faço esse mesmo envio. Mais uma vez agradecer a vossa presença e, se não falarmos entretanto, um resto de uma boa semana e bons negócios.